1 Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, a pessoa, ela cria um naufrágio, a pessoa se afunda quando ela permite criar nela uma má consciência. Então a pessoa se afunda. A pessoa se afunda primeiro na fé, ela perde a fé. E quando ela perde a fé, ela naufragou na fé, então ela perde a fé, e por naufragar na fé, ela vai naufragar em todas as áreas da vida dela. Então vai chegar um momento que aquele homem já não ama mais a esposa, porque naufragou na fé, a esposa não ama mais o marido, porque naufragou na fé, virá traição, ou virá separação, então o casamento se destrói, aí os filhos se destroem, e a pessoa já sem a fé, então ela já começa a ficar com medo de ficar doente, ela já começa a ficar com medo de ser assaltada, ela já começa a ficar com medo de andar na rua, ela já começa a ficar com medo de tudo, quando vê, ela está dentro de casa depressiva. E porque ela naufragou na fé, chega um momento que vem o pensamento de morte, de suicídio, e muitos têm se suicidado, muitos têm se perdido, porque naufragaram na fé. E por que naufragaram na fé? Porque rejeitaram a boa consciência. E quando que a pessoa passa a ter uma consciência má? Quando a pessoa vive na prática do pecado. A pessoa vive na prática da pornografia, na prática da masturbação, da pedofilia, da prostituição, do homossexualismo, lesbianismo, adultério. A pessoa vive na prática da idolatria, na prática da feitiçaria, a prática do crime, a prática do roubo, do assalto, a prática da corrupção. A pessoa vive na prática da mentira, na prática de falar dos outros, na prática de prejudicar os outros, na prática de cometer injustiça contra os outros, na prática de querer fazer justiça com as próprias mãos. Então a pessoa, ela vai praticando a injustiça, ela vai praticando o pecado, e o pecado é injustiça aos olhos de Deus. O pecado é a injustiça aos olhos de Deus. Então ela vai praticando o pecado. E porque ela vai praticando o pecado, ela vai criando nela a má consciência. E por ela rejeitar a boa consciência, ela adquiriu a má consciência. E a má consciência faz ela naufragar na fé. E naufragando na fé, é como se assinasse o atestado de óbito. É verdade. Naufragando na fé é o mesmo que assinar um atestado de óbito. É o que o Espírito Santo tem mostrado. Aí entra a fé, novamente entra a fé, aqui entra a revolta, entra a fé e entra a revolta. E não não seja conformados com este mundo, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados como? Pela renovação do vosso entendimento. Ele está nos mostrando o seguinte: olha, você não pode ser acomodado com esse mundo, você não pode ser conformado com esse mundo. O diabo, ele cria a situação que ele cerca a pessoa, que chega um momento que a pessoa está dentro do pecado, e na cabeça da pessoa ela não consegue mais sair. Na cabeça da pessoa ela tem o seguinte: eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente, eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente. Quer dizer, o diabo cria um círculo, prende a pessoa naquele círculo, e age na mente, no cérebro, através do pecado, e cria na cabeça da pessoa o pensamento de que ela nunca conseguirá deixar o homossexualismo, lesbianismo, prostituição, adultério, enfim, a mágoa, o ódio, o pecado, o vício, o mundo, a noitada e todo tipo de coisa que entristece a Deus. O diabo, ele trabalha com o tempo. Então, com o passar do tempo, ele cria na cabeça da pessoa, ele cria uma mente, ele cria um raciocínio,
ele cria um círculo ao redor da pessoa, que a pessoa acredita que ela é aquilo ali, e que nunca irá mudar. Põe o texto sagrado de novo, Romanos 12, 2, mas olha bem o que está escrito aí. Não sede conformados, não sede conformados com o quê? Com este mundo. Você não pode ser, você tem que se revoltar com isso. Você tem que se revoltar com o fato de você estar no pecado. Você tem que se revoltar com o fato de você estar no vício. Seja qual for o vício de jogos de azar, jogos na internet, remédio, o vício de bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, seja qual for o vício, não importa. Você tem que se revoltar, não aceitar ficar preso no vício, não aceitar ficar preso na religiosidade, preso na idolatria, não aceitar ficar preso nesse pecado, preso nessa situação de tristeza, de angústia, de separação, de depressão. Sabe, você tem que se revoltar. Não vos conformeis com este mundo, não aceite o mundo como ele é, não aceite o que o mundo te impõe, não aceite a miséria que o mundo te impõe, não aceite a pobreza que o mundo te impõe, não aceite a religiosidade que o mundo te impõe, não aceite a promiscuidade que o mundo te impõe, não aceite, porque no mundo jaz o maligno. Você aceitar o que o mundo te impõe, você está aceitando o que o diabo te impõe. Por isso que o texto sagrado ensina que não podemos nos conformar com este mundo, mas sede transformado. Como? Como transformados? Pela renovação do vosso entendimento. Renovação. Você tem que entender as coisas diferentes. E o ideal, o certo, o correto é entender as coisas da maneira que Deus quer que você entenda. É você entender as coisas da maneira que Deus quer que você entenda.